aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela. E eu sou o Pedro. E esse é mais um vídeo dos Papais Gêmeos. Então, gente, hoje a gente vai explicar o problema da Maju no coração, por que ela usa sonda e oxigênio. Isso. E também vamos contar como foi os dias dela na UTI, que foram exatamente 2 meses e 11 dias. Terrível. Pela UTI. Enfim, logo que eles nasceram, os dois foram pra UTI. Sim. O Pedro que acompanhou eles, só que o João só ficou o primeiro dia. Sim. No outro dia ele foi pro quarto comigo. Beleza, eu vou falar como é que foi o tempo deles na UTI. O do João foi muito curto, graças a Deus. Ele ficou um dia, na real ele ficou 3 dias. 3 dias no hospital, 1 na UTI e 2 no quarto, por conta de ser prematuro. Prematuro por quê? 36 semanas mais 6. Se fosse 37, já não era prematuro. Porém, ainda era. Então, ele tinha que ficar obrigatório no hospital 3 dias. Tanto que a Rafa no segundo dia já teve alta, só tava esperando a alta dele pra gente poder ir embora. A Maju, com um grande susto, foi direto pra UTI, sem direito no início à visita, sem direito a passar a mãozinha, nem nada. Na UTI mesmo, eu cheguei, logo depois do parto, eu vi o João, peguei ele no colo, ele riu pra mim, eu ri pra ele, eu chorei pra ele, ele ficou me olhando tipo, o que tá chorando? Foi emocionante, foi um... A gente vai colocar o vídeo aqui, tá? Tem um vídeo do Pedro dando o dedinho pra ele chupar, né? Uhum. A gente vai colocar a foto também dos dois na UTI aqui, tá, gente? Foi ali, o que todo mundo falava no parto, ali pra mim foi divisor de água. Tipo, cara, deu palhaçadas, agora tu é pai, entendeu? E aí foi ali que a ficha caiu. Nisso eu querendo muito ver a Maju e os médicos, pai, agora não pode, ela tá fazendo uns examezinhos, depois tu vai olhar. Isso a cada hora, é a cada hora, Gente, é a cada e hora. tudo isso eu tava na recuperação da cesárea, eu não sabia nada que tava acontecendo, eu não tava com meu celular. Eu tava, tipo, eu fiquei, 7 horas lá. 7 horas, por aí. Tipo assim, ó, Sem só comunicação. deitada numa cama olhando pra cima, sabe? E, eu tipo, não sabia o que tava acontecendo com os meus filhos. Teve uma hora que eu fui visitar a Rafa e a médica falou, olha, não pode, mas vou deixar tu passar rapidinho. E aí foi bem na hora que ela ia descer pro quarto. Aí, bem na hora. Eu fui lá, aí foi bem na hora que uma médica disse assim, agora a gente vai te descer pro quarto, já ficou aquelas coisas prontas, e o pai já pode ir levando as coisas primeiro. Aí eu falei, pô, eu não vou saber chegar no quarto, sendo que eu nunca fui pra lá. Então eu disse assim, por onde vocês vão? A gente vai pro elevador, pai. Tu pode pegar e virar à direita que a gente vai por aquele elevador. Caraca, eu fui tranquilo. Eu juro pra vocês que elas demoraram 1h20 pra chegar ali. E eu podre de sono. Daí, assim, ó, eu não tinha visto nenhum dos dois. Eu fui pro quarto, daí, assim, ó, o Pedro, ele foi embora. Por conta do Covid, não podia ficar acompanhante, só visitar. Mas nos outros dias ele ficou. No caso, o que não podia era acompanhante podia, só não podia visitar. Só que o acompanhante não poderia dormir. Tinha um horário de visita para acompanhante. Eu fiquei, né, muito tempo lá. E, enfim, o Pedro não podia ficar comigo, voltando ao assunto. Sim. O Pedro não podia ficar comigo. Daí eu fiquei sozinha, literalmente sozinha, sem os bebês, sem ninguém. Eu fiquei num quarto sozinha. Era um quarto duplo, mas não tinha ninguém, então era só eu ali. E era um quarto top, gente. Daí eu fiquei naquele quarto lá sozinha, daí chegou a janta, daí elas falaram, come, porque tu precisa de força, que não sei o que. Depois tu comer, tu tomar banho, vai lá. Daí eu comi. Daí, tipo, eu comia chorando, gente. Assim, ó, vocês não têm noção da dor que é ter, assim, ó, teus bebês nascerem, tu não tá mais grudada com eles e tu não poder, tipo, tá com eles também, sabe? Saber que eles estão na UTI. Daí não tinha o Pedro lá comigo, daí só tava eu sozinha, assim, ó, muito triste, gente. Eu tava muito triste. Daí, enfim, eu tomei banho, eu fiquei um pouco mal, só que eu fui lá. Daí eu fui ver eles, era 8 horas da noite. E eu cheguei lá, daí eu vi a Maria primeiro. Não, eu vi o João primeiro. Daí tá, tipo assim, ó, eu fiquei muito triste, gente. Assim, ó, eu só sabia chorar, gente. Mas o João tava bem. Elas falaram, amanhã eu acho que ele sai daqui. Amanhã ele vai pro quarto contigo.
Daí eu fiquei, tá, mas ele ainda tá aqui, né? Porque o João não tinha nada, eles só estavam observando porque ele era prematuro. Deu uma suspeita de amarelão nele. E tipo, tinha outra questão também que no clínicas era um acompanhante do bebê por dia. Tu não podia trocar. Tipo, se a Rafa desse na cabeça dela de ir lá ver a Maju às 4h30 da manhã, só a Rafa podia ver a Maju das 4h30 da manhã até a meia-noite. Aí só na meia-noite eu poderia ir lá ver, aí seria todo aquele dia pra mim. Foi um bagulho bem desgastante, porque no fim das contas a gente não aproveitou bem o tempo. E foi assim, ó, muito cansativo, gente. Todo esse tempo dela na UTI foi assim, ó, a coisa mais cansativa, assim, ó. Desgastou a gente, assim, ao máximo. Bah, ter isso 2 bebês, no Clínicas ter e um no bebê, Santo Antônio. Ter um bebê é cansativo, tá? Ter um bebê em casa é cansativo, ter um bebê na UTI é muito mais cansativo. Mas ter um bebê em casa e outro na UTI, isso assim, horrível. ó, acabava com a gente tava moído por dentro, assim, ó. Demais, demais. Eu pude ver a Maju depois que eu vi o João, né? Isso foi no dia do parto. Eu pude ver a Maju, daí eu só sabia chorar, porque elas falaram um monte de coisa. Falaram que ela tinha uma síndrome transitória. A síndrome de Down a gente já sabia. Mas a síndrome transitória, que depois poderia ser leucemia. Bah! Falaram um monte de coisa pra gente que ela tinha, sabe? Aquilo o problema assustou. no coração, que Aquilo o pulmão assustou. dela poderia encher de líquido. Gente, assim, ó, pensa no desespero que eu fiquei, sabe? Eu só sabia chorar. Daí, tipo, o tempo foi passando, a gente se acostumou. Eu também, quando eu vi a Maju, eu só chorava. Ela ficou 45 dias na UTI, daí ela desceu pro andar, que é no quarto. Daí tem que ter alguém 24 horas com ela. Daí a gente se dividia entre todo mundo da foi família. muito cansativo. Muito cansativo. Muito. Era 24 horas, e podia trocar de acompanhante. Podia trocar, mas mesmo assim era muito cansativo, porque lá, cara, graças a Deus que teve aquele tempo lá, muito cansativo, porque qualquer coisa acendia a luz, aí tu não podia dormir, aí uma criança chorava, todas as outras acordavam junto, choravam também. E aí tu ficava preocupado com o teu, e aí quando tu tava quase dormindo, outra criança chorava, e aí tu acabava não dormindo à noite, e aí quando tu vê já era de manhã, aí vinha a técnica olhar tudo de novo, e tu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Era muito cansativo, gente, muito cansativo. Isso em Tudo foi muito cansativo. Toda a UTI, toda a pediatria que a gente ficou, toda a internação. Tava internada por causa do coração. Daí agora eu vou explicar pra vocês o coração. O sangue sumiu. Esse negócio da leucemia, possível leucemia, sei lá o que, não tem, graças a Deus. Não tem, nem vai ter, se Deus quiser e Ele quer. E, enfim, o único problema dela era... ela cansava muito porque o pulmão dela enchia de líquido. É que assim, ela tem um furo no coração. 2, né? 2 furinhos. 2 furinhos no coração. Ela não tem o miolo do coração, tipo... O coração não é um coração. Sim, mas tô desenhando pros leigos entenderem. Coraçãozinho. Enfim, ela tem 2 furinhos no coração. E tipo assim, ó, o sangue tem que passar pelas 4 câmaras do coração e ir pro pulmão. O dela, por conta desses furos, ia direto pro pulmão, o que fazia encher de líquido, o que fazia ela ficar muito cansada pra respirar e pra mamar. Por isso ela usa o oxigênio e a sonda. Porque se ela mama, a saturação dela cai muito. A saturação normal tem que ser assim, ó, 95. A saturação dela era 85. Entendeu? Tava muito abaixo. Aí quando ela mamava, ou quando ela fazia qualquer esforço, caía pra 75, Abaixava. 77, aí tu ficava apavorado, né? Daí tipo assim, ó, não pode, sabe? Ela se cansava muito pra mamar, pra respirar sozinha. Daí a gente começou a tentar tratar isso de respirar, pra ver se ela conseguia sair do oxigênio. Sim. Só que ela não tolerava mais do que 1, 2 horas, entendeu? Ela não tolerava, sempre caía demais. Daí, enfim, eles falaram, provavelmente ela vai ter que ir pra casa com oxigênio, com a sonda, mãe, porque não tá dando, porque quando ela mama cai, quando ela respira cai, e não dá. E daí tá, assim, ó, a gente tava no clínica. Daí a gente foi encaminhado pro Santo Antônio da Criança, que é o que trata do coração. Daí a gente foi encaminhado pra esse e toda a equipe da cardio avaliou, todo mundo viu tudo. E eles falaram, olha só, a gente prefere não operar agora porque o coração dela é muito pequenininho. Então provavelmente ela vai com oxigênio e sonda pra casa. Se ela não conseguir sair do oxigênio e a sonda a tempo, assim,
a gente vai mandar ela pra casa com os dois, porque se ela usar oxigênio e a sonda aqui, ela pode usar em casa. Sim. Daí a gente, tudo bem, né? A gente se adapta A gente, a isso. claro que a gente não queria que ela viesse pra casa assim, né? Tipo, a gente queria, sem oxigênio, sem sonda, era perfeito. E a gente tinha medo, né, gente? Tipo, medo de, administrar tudo, sabe? Porque no hospital sempre tem ajuda. Sim, no hospital. Em casa, não. No hospital, qualquer tosse, tu perto da campainha, vem alguém ver, tá tudo bem, não sei o que. Aí aqui é com a gente, né? É, com a gente. Daí, enfim, eles preferiram deixar a cirurgia pra quando ela tivesse com o coração um pouquinho maior. Que a médica falou que eles vão marcar de 4 a 6 meses. Ainda não foi marcada. Sim. E tentou tirar, ela fez uma broncoscopia que aumenta a epiglote, né? Que daí ela conseguiria respirar melhor. Até porque quando ela dorme, ela sempre fica assim, ó. Porque ela, a gente ajeita ela e ela faz isso de novo. Porque eu acho que ela respira melhor desse jeito. Não é que estamos segurando errado nossa filha ou que a gente tá deixando ela jogada. Não, a gente arruma, só que pra ela ficar mais confortável, ela ficar assim. Ela gosta de ficar assim pra respirar melhor. Eles aumentaram aqui dela. E, assim, a saturação dela teve uma melhora, mas não a melhora significativa pra sair do oxigênio. Sim. Entendeu? Foi uma melhora assim, ó. Ela saturava 85 e se tirava oxigênio sempre caía pra 70. Agora ela tá saturando 88, 87, se tira o oxigênio não cai mais. Sim. Isso é bom, 88, 87 é bom. Pra quem fazia, né? Caía toda hora. Só que não cai mais, então isso é bom. Só que eles querem deixar padrão top, tá ligado? Eles queriam 90, 92, entendeu? E nisso ela ainda não tá. Mas a gente vai acompanhar todo mês até ela fazer a cirurgia pra ver se a gente consegue tirar o oxigênio e a sonda antes da cirurgia. É isso que ela tem, gente. É esse o problema no coração. O nome do problema é DSAV, que é um defeito no septo atrioventricular. E quem quiser pesquisar, pode pesquisar. E ela tem o leve, porque tem vários, graus. E isso é uma característica das crianças que têm síndrome de Down ter um problema cardíaco. Sim. O dela é o DSAV, que é muito comum e é um dos mais leves. Mas também tem diversos outros. É muito comum, gente. Assim, ó, quando o nosso Insta começou a ficar famoso, muitas e muitas mães de crianças com síndrome de Down vieram me chamar falando que o bebê delas também tinha problema cardíaco, que também tinha o problema que a Maju tem. E isso é super comum. 60% das crianças que têm síndrome de Down têm um problema cardíaco. E, enfim, gente, é isso. A Maju tem um DSAV, ela tem síndrome de Down, né? Que a gente tinha explicado que ela poderia ter. E ela precisa do oxigênio e da sonda por causa da condição cardíaca dela. E a gente espera que ela consiga sair logo. Ela já vai fazer 3 meses dia 9. Eles já vão fazer 3 meses dia 9. E querem marcar entre 4 e 6 meses. Então falta pouco. Falta pouco e ela vai melhorar logo. Quem quiser saber mais, sigam a gente nas redes sociais, que a gente sempre tá postando a nossa rotina. Sim. A gente sempre tá falando dos bebês, postando foto dos bebês, tudo dos bebês.